palavra de Deus nos diz que Davi, em algum momento do seu reinado, ele desejou fazer algo. Só que quando ele desejou fazer, o Senhor disse assim para ele. Ele chamou o profeta Natã, que era seu amigo particular e conselheiro, e falou para Natã sobre o desejo de fazer uma habitação, uma casa para adorar ao Senhor. Porque Davi entendeu o seguinte: olha, meu coração de Davi, é por isso que Deus abençoava tanto Davi. Davi um dia pensou assim, e consigo disse assim: eu moro em um palácio, eu moro em uma casa construída com a melhor madeira, que era madeira de cedro, com os melhores materiais que alguém possa ter para construir uma habitação. E a arca do Senhor não tem onde habitar. Eu vou construir um templo para colocar ali a arca do Senhor. Não um templo para Deus morar, porque o nosso Deus, ele é infinito. Então não seria 4 paredes que iria conter o Senhor. Só que quando Davi deseja isso, manda chamar o profeta Natã, dá aquela palavra, de apoio. Mas na hora o Senhor disse: diga para ele que ele não vai construir, porque Davi foi um homem de guerra, um homem sanguinário. E Deus, ele é um Deus de paz. Deus, ele só determina a guerra em minha visão pequena e pessoal, particular, quando a coisa estava demais. Aí Deus dava ordem, e aquela ordem deveria ser executada. O desejo de Davi de construir a arca do Senhor, ou seja, uma habitação para a arca do Senhor, glórias seja o nome de Jesus, se iniciou no livro do profeta Samuel. Acompanhe comigo aí, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e o versículo 2. Daniel, ou seja, Davi, ele faz uma análise, e nesta análise, no livro do 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e 2, ele diz assim: e sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, escute, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor. Significa dizer o que é isso? Que Davi vivia cercado de inimigos. E na sua maioria, os seus inimigos, eles apareciam, surgiam, por conta de um único fator. Qual era, pastor? Inveja. Porque é aquilo que eu falei
alguns dias, de vez em quando eu falo aqui na igreja. Quando você começa, Deus começa a te levantar, a te exaltar, seja em todas as áreas da tua vida, seja na vida espiritual, na vida material, na vida emocional, amorosa, onde quer que Deus queira te abençoar. Não se preocupe, que vai começar a surgir as coisinhas. A inveja. Só que Davi, ele testemunha aqui, ele dá testemunho dizendo o seguinte: segundo aqui o texto, o escritor, ele diz o seguinte, que Davi estava em sua casa e o Senhor tinha dado descanso. Davi agora estava tranquilo, porque o Senhor tinha tirado os seus inimigos do seu caminho. Olha, irmã, deixa eu dizer uma coisa aqui para você nesta noite. Não tem coisa melhor do que o Senhor resolver as nossas demandas, as nossas dificuldades. E aí no versículo 2, Davi, em conversa com seu amigo particular e seu conselheiro Natã, o profeta, Davi fez um comentário, algo que nasceu no coração de Davi. E o rei disse assim, verso 2, 2 Samuel capítulo 7, verso 2: disse o rei ao profeta Natã: ora, olha, eu moro em casa de cedros. E cedro era a melhor madeira que existia na época. É como, talvez exista até melhor, né? Do que aquela que o pessoal fala muito. Saramandá, não, nomezinho que tem. É uma madeira bem famosa que tem aí. Diz que ela é muito cara. Esqueci, fugiu mesmo da memória o nome agora. E a arca de Deus habita dentro de cortinas. É como se Davi dissesse: eu sou melhor do que a presença de Deus, porque a arca representava a presença de Deus. Sabe o que Davi entendeu com isso? Davi entendeu o seguinte: não, se Deus me deu o melhor, eu quero dar o melhor para o Senhor. Porque tem gente, irmãos, e aí alguém já começa a dizer assim: isso aí é história de pastor. Mas não. Se Deus me deu o melhor, eu vou trabalhar para dar e fazer o melhor para o Senhor. E não viver e não achar que o Senhor é algum mendigo que precisa de mim e de você para estar mendigando alguma coisa. Não. Porque às vezes nós dizemos: não, mas alguém começa a criticar por causa da ação de A, B, C, porque o irmão fulano chegou e fez isso, fez aquilo, e abençoou a obra, e fez ali, e fez aqui. E alguém diz assim: ah, aquilo é mais um besta, aquilo ali é mais um. Mas só ele e Deus sabe o que Deus tem feito na vida dele, na vida dela. É assim ou não é? É. Quer ser abençoado mais do que você já é? É só uma dica pequena. Faça o melhor para Deus em todas as suas áreas, em todas as áreas. Quando for
fazer, não fique pensando, vou fazer mais. Não, Senhor. Porque Deus vai te abençoar mais do que Ele tem te abençoado. Então aqui nasce o projeto da construção de um templo, de um espaço, para colocar a arca do Senhor, para a adoração a Deus. Esse desejo, ele começou no coração de Davi. O que eu acho interessante em Davi, sabe o que é? É que se você começar a ler os livros, os salmos, livro dos reis, as primeiras, ou melhor dizendo, livro do 1 Samuel até parte do 2 Samuel, os salmos que Davi escreveu nas suas andanças, pelos desertos, pelos campos, pelas perseguições, salmos de romagem, salmos de gratidão. O que eu acho mais interessante é que, de vez em quando Davi estava, você pega Davi conversando consigo mesmo. E o que eu acho mais bonito no rei Davi é que ele fazia sempre uma analogia. É como se Davi, de vez em quando, fizesse assim: de onde eu vim, quem eu era, quem eu sou e quem me colocou aqui. Davi entendia de uma vez por todas e deixava bem claro que ele estava onde ele estava, porque o único motivo disso foi Deus. Porque tem gente, irmão, que conquista um pouquinho, já fica grande. Esquece que quem lhe colocou naquela situação, naquela condição, foi Deus. E sabe o que acontece? Vive uma vida eterna de ingratidão. Ingratidão. Davi tinha um coração grato. Ele disse: eu vou fazer algo, porque uma coisa muito interessante, muito bonita. Davi parou e disse assim: eu habito no melhor, numa área, em uma casa onde tem o melhor material que eu pude comprar. Aí a arca do Senhor está entre cortinas, estava no lugar santo dos santos, mas guardada entre cortinas, lá no tabernáculo, no templo móvel ainda. O meu desejo agora é construir uma habitação para o Senhor. Agora veja o que diz 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 11. Vamos ler versículo 11 em diante. Nós vamos ver agora, primeiro nós vamos observar o desejo de Davi para construir uma habitação para o Senhor. 1 Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 11, diz assim: e deu Davi a Salomão, seu filho, o risco do alpendre, ou seja, o desenho, a planta, com as suas casarias e as suas tesourarias, seus cenáculos, suas recâmaras de dentro, como também a casa do propiciatório. E também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo,
a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Isso aqui Davi está dando o desenho de como Salomão vai fazer ou mandar construir cada espaço, cada coisa que deveria existir no templo. Veja que antes da construção, Davi deu a planta, o desenho. Davi deu o desenho. E no versículo 13: e das turmas dos sacerdotes e dos levitas, e de toda a obra do ministério da casa do Senhor, e de todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. Veja, Davi dá o desenho, porque Davi, antes de partir, ele acumulou, mostrou a planta, mostrou como seria, tudinho, deu o risco. O risco aqui é o desenho, irmãs. Deu o desenho, tudinho. Interessante que aqui Davi praticamente foi o próprio arquiteto da obra, que fez o desenho. Disse como queria. No verso 14, Davi agora começa a separar e a doar o recurso que iria pagar a obra. E aí você encontra isso a partir do verso 14, diz assim: o ouro deu segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso, para todos os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada espécie de serviço, e o peso para os castiçais de ouro, as suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e as suas candeias, também para os castiçais de prata, segundo o peso do castiçal, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. E o que seria castiçal, irmãos? O candeeiro, ou candelabro, né? Os irmãos já viram o candeeiro? Como é? Ele tem 7 hastes, 3 de um lado, 3 de outro e uma no meio. No tabernáculo ele ficava em uma posição que era para trazer luz para todo o tabernáculo enquanto o sacerdote ministrava. Agora escute. No verso 16, também deu ouro por peso para as mesas da propiciação, ou proposição, para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata. Agora a pergunta é: quais são os metais mais caros entre ouro, prata e bronze? O ouro. Qual é o segundo metal mais caro? A prata. Entenda que Davi, por tanto que Deus tinha feito com ele, Davi não pegou material de terceira categoria. Davi pegou o melhor. Foi assim ou não? O melhor para investir no templo. Talvez nós não terminemos essa mensagem hoje, vamos terminar segunda-feira. Davi se viu na obrigação
em forma de gratidão a Deus, construir um espaço de habitação, de adoração ao Senhor. Agora, para isso, ele se programou, e no dia que ele começou a fazer as doações, ele disse no seu coração: parece que eu estou vendo, eu quero um templo bonito, e eu quero tudo do bom e do melhor na casa do Senhor. Oi, irmão. Se você tem sido abençoada por Deus, abençoado, não se esquive para fazer o melhor para o Senhor. Isso é em todas as áreas. Existe aquela história de alguém dizer assim: mas isso que você está fazendo é para o pastor, é nada. E aí, quando nós começamos a ficar em todas as áreas, eu não estou falando só na área financeira não, quando nós começamos a ficar mesquinhos para o Senhor. E o que é ser mesquinho, pastor? Começamos a fechar as portas para Deus. Em todas as áreas. Na oração já não oramos mais. Na leitura da palavra já não lemos mais. No jejum já não jejuamos mais. Nas ofertas alçadas, voluntárias, nos santos dízimos, já não somos mais quem éramos antes. Mas nós queremos receber a cada dia a bênção de Deus. Lá na antiga aliança, no Antigo Testamento, existia a lei. E os israelitas, de acordo com a lei, eles eram obrigados, tinham a obrigação. Hoje você não tem. Ninguém é obrigado a ser dizimista, nem ofertante. Agora, se você tem um coração grato, você nunca vai deixar de abençoar a obra daquele a quem te chamou e tem te abençoado. E Davi, quando viu as bênçãos, porque se nós formos olhar a história de Davi a fundo, nós vamos ver que Davi era o menor da casa do pai, era de gentil presença, até a cor da pele de Davi era um pouco diferente, porque ele era ruivo. Se nós formos olhar, se alguém for olhar um rei pela estatura, Davi nem estatura para ser rei ele tinha. Mas sabe o que foi que Deus viu em Davi? Um coração sincero. Se eu quero você, Davi. E quando nós vamos ler o versículo de número 17, não é? Não é isso? Veja que Davi pegou o melhor. Ele pegou o ouro misturado, não foi? Verso 17. Foi não? Foi ouro puro. Significa dizer que ele pegou o melhor. Ele pegou ouro puro para os garfos, para as bacias, para as escudelas, para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça seu peso. E para o altar do incenso, ouro puro, purificado, por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro. Não vou entrar em detalhes nessa questão,
a saber dos querubins que haviam de estender as asas e cobrir a arca do concerto do Senhor. Quando fala dos querubins, porque dentro lá do templo, ele mandou fazer os querubins, e esses querubins, ele tinha uma certa altura, e eram dois, e um tocava nas asas do outro, no meio, na extensão do templo, e cobria a arca do Senhor. Agora escute, isso aqui foi o custo da construção do templo. O custo foi alto ou baixo? Foi alto. Porque Davi resolveu, glória a Deus, dar o melhor para a construção do templo. O que ele queria na realidade era fazer. Mas Deus disse não, quem vai fazer é seu filho. Só que ele preparou todo o caminho. Separou todo o valor que iria ser gasto. Organizou tudo. E aí agora, 1 Crônicas, capítulo 22. Versículo 2 ao 4. Diz assim a palavra: E deu ordem Davi que se ajuntassem os estranhos que estavam na terra de Israel, e ordenou cortadores de pedras para que lavasse. 1 Crônicas capítulo 22, versículo 2 ao 4. Lavrassem pedras de cantaria para edificar a casa de Deus. E aparelhou Davi ferro em abundância para os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância, que nem foi pesado. Verso 4. E madeira de cedro, ou seja, a melhor madeira. Sem conta. Davi doou tanto de coração. Deus deu condição para ele doar. Mas ele deu sem conta. Ele deu sem perguntar quanto estava dando. E o texto mostra os pregos das portas das entradas e para as junturas, como também cobre em abundância que nem foi pesado. Verso 4 agora. E madeira de cedro sem conta, porque os sidônios e os tírios traziam a Davi madeira de cedro em abundância. Escute. Quando Davi resolveu fazer o templo, ele tinha ouro, ele tinha prata, ele tinha ferro para fazer os pregos, mas faltava a madeira. Só que quando você resolve abençoar a obra de Deus, fazer algo para o Senhor, independente do que seja, ainda que falte alguma coisa, Deus vai usar alguém para te ajudar a concluir aquele projeto. Porque Deus usou, e aí nós vamos ver lá na frente, usou Irão para apoiar Davi
na construção de sua casa. Nós vamos ver isso. Segundo Samuel, vamos voltar só um pouquinho aqui. Capítulo 5, versículo de número 11. Segundo o livro do profeta Samuel, capítulo 5, verso 11, diz assim: E Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, e carpinteiros, e pedreiros, que edificaram a Davi uma casa. Veja que Davi precisava de 3 coisas: madeira, pedreiro e carpinteiro. Davi não tinha nem madeira em Israel, nem tinha profissionais pedreiros, e não tinha profissionais carpinteiros. Mas Deus abençoou Davi com madeira, com pedreiros e com carpinteiros para construir a sua casa. Porque Davi colocou no seu coração o desejo de construir uma casa para si. E muitas vezes, irmãos, quando nós colocamos no nosso coração o desejo de fazer algo e não temos condição, Deus levanta alguém para abençoar a gente, para ajudar. Ele levanta quem você menos imagina. E muitas vezes não doa só o material, doa até o profissional. Paga até a diária do profissional. Você crê nisso? Deus faz essas coisas. Deus faz essas coisas. Isso é para quem crê. Porque eu creio. E aí, Deus usa Irão para abençoar Davi, que nós vimos aí agora, 1 Samuel capítulo 5, verso 11. Glória a Deus. Agora veja o que diz o livro de 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 2. E aí nós vamos começar aqui. Davi convoca uma assembleia, uma reunião. E o assunto, 1 Crônicas, capítulo 29, e o assunto da reunião era a construção do templo. Como iam fazer para levantar um templo? Se nós olharmos no versículo 2, diz assim: Davi começa a reunião dizendo o seguinte: estava o rei reunido, toda a congregação, Salomão estava presente, e Davi começa no versículo 1 dizendo que Salomão ainda era inexperiente para construir algo daquela magnitude. Porque segundo Davi falou aqui no versículo 1 do capítulo 29 do livro de 1 Crônicas, ele diz assim no finalzinho do versículo: porque não é palácio para homem
senão para o Senhor Deus. E ele diz que Salomão ainda era muito tenro, muito novo para construir uma obra dessa. Versículo 2: Eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus. Olha só, Davi dando testemunho: ouro para as obras de ouro, prata para as obras de prata, cobre para as obras de cobre, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeiras, e pedras sardônicas, e as de engaste, e pedras de ornato, e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, e pedras marmóreas, em abundância. Davi está dizendo assim: eu não medi distância para dar o meu melhor para a obra do Senhor. É como se Davi dissesse: o que Deus tem feito por mim, o que eu vou fazer agora, não é nada do que Ele tem feito por mim. E ele diz mais: eu tenho separado com todas as minhas forças. Olha, irmão, aqui força quer dizer desejo no coração. E ele diz: separei ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedras preciosas. E ele diz: separei em abundância. Doei muito para a construção do templo. Até porque Deus tinha dado condições a ele para isso. Davi não estava doando nada além daquilo que Deus não havia dado condições a ele. E ele continua. E ele diz assim, verso 3: e ainda de minha própria vontade para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. Além de Davi pegar algo que ele tinha adquirido com os tributos, Davi pegou nos seus aposentos a sua prata, o seu ouro particular, e doou a obra do Senhor. Agora, deixar bem claro uma coisa: que Davi não estava doando aquilo que ele não tinha, que ele não podia. Davi também não estava tirando aquilo que iria lhe faltar. Porque a gente também tem que ter sabedoria, irmão. Porque às vezes alguém diz assim: faça um ato de fé, pegue tudo que você tem e doe na obra. Só se Deus mandar mesmo, viu? Mas dentro daquilo que Deus deu condições a Davi, ele fez. E ele diz: eu fiz com todas as minhas forças, com todo o meu coração. A expressão força aqui quer dizer coração, desejo, alegria, sem depois estar reclamando. Versículo de número 4. Ele diz assim: 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir. Ofir era uma região. 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas.
e ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, e para toda obra de mãos artífices. Quem, pois, está disposto? Aí ele faz a sua doação, ele lança a proposta. Quem, pois, está disposto a encher a mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Davi obrigou alguém a doar? Não. Davi perguntou: quem está disposto hoje? Agora, é para doar de mão cheia. Davi está dizendo, é para pegar o melhor. E eu pergunto, quem hoje quer, era o que Davi estava dizendo, quer doar para a construção do templo do Senhor? E a palavra de Deus nos diz aqui, versículo 6. Quando Davi lança essa proposta, irmão, houve um reboliço em Israel. Os corações foram afetados por aquela palavra. Porque nós temos mania de pedir muito a Deus. A gente pede. Mas na hora de a gente abençoar alguém ou a obra, a gente pensa não sei quantas vezes. Será? E a Bíblia diz que quando eles, verso de número 6, então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel, os capitães de milhares e os das centenas, e até os capitães da obra do rei, voluntariamente contribuíram para a obra. Eu tenho dito ao Senhor todos os dias, quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu quero abençoar a obra. Essa é a minha visão. Porque Davi um dia perguntou: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado? Eu vou lhe dar um bizu aqui nesta noite. Você mãe sabe até que eu não gosto de falar muito nessas questões. Mas escute. Ensine sua família a ser abençoadores da obra, desde o menor até o maior. E você vai ver que se Deus tem abençoado, a bênção vai superabundar a que hoje existe na sua vida. Algumas pessoas que muitas vezes não estão em um segmento religioso, em uma igreja, mas você sabia que tem pessoas que nunca deixaram de ofertar, mesmo lá fora, porque sabe o valor que tem. E sabe que cada vez mais será abençoado ou abençoada por Deus. E quando Davi lançou a proposta, começou pelos maiores, os chefes,
os príncipes, os capitães, os líderes, todos doaram voluntariamente e doaram com alegria. Para nós concluirmos, pastor, por que essa palavra? O senhor está puxando a sardinha para a igreja? Não, está aqui. Está aqui na palavra. Verso 7. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas e 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que se acharam com pedras preciosas, as deram para o tesouro da casa do Senhor, na mão de Jeiel, o Gersonita. Isso é para o serviço da casa do Senhor. O povo se juntou. O povo doou. O povo entendeu que a obra do Senhor merecia o melhor. Quando eu falo melhor, irmãs, não estou dizendo aqui que ninguém deve tirar de onde não tem para dar à igreja. Não é isso. Dentro daquilo que Deus te abençoa, abençoe a obra do Senhor. E depois me diga alguma coisa. Depois me diga se o que Deus está fazendo não vai ser além daquilo que Ele está fazendo. E para nós concluirmos, verso 9, né? E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque com o coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Você não é obrigado a dar nada a ninguém, e nem a obra. Mas se você tem um coração grato, agradecido a Deus pelo que Deus tem feito na tua vida, eu quero lhe dar um conselho. Não só você, mas ensine seu filho, seu neto, seu bisneto, seu marido, sua esposa, a serem abençoadores da obra de Deus, a serem gratos ao Senhor. Jesus chegou, e para Deus, irmão, não tem esse negócio de quantidade, não. O povo aqui deram muito porque Deus deu condições para eles darem muito. Mas Jesus chegou lá do templo e tinha uma pobre viúva. E ela foi lá, pegou a única, se eu não estiver equivocado, moeda que tinha e depositou lá. Pastor, mas os outros deram muito. Mas tinha uma diferença dela para os que deram muito. É que ela deu com o coração sincero, um coração alegre, voluntário. E muitos deram muito para aparecer. Não importa se é uma simples moeda ou se é um montante, a diferença entre os dois
é o coração. É o coração. Porque Jesus nunca fez acepção de ninguém, de pessoas. Que Deus em Cristo possa aplicar essa palavra nos nossos corações. Eu tenho a seguinte visão: quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu quero abençoar a obra de Deus. E quando eu falo abençoar a obra, irmãos, não é só financeiramente, porque alguém acha que é financeiramente só, não. Eu quero poder estar mais na casa do Senhor. Eu quero poder buscar mais ao Senhor. Porque muitas vezes o seu dízimo e a sua oferta é a sua vida. Ah, pastor, mas eu não tenho uma oferta para dar, não tenho um dízimo para dar, propriamente dito, na parte financeira, mas você tem a sua vida para doar ao Senhor na sua obra. Você pode fazer mais para o Senhor. Porque alguém pensa que oferta é só a questão, como era na antiga aliança, financeira ou do animal, oferta alçada, voluntária, os votos. Não, Senhor. O seu corpo, a nossa alma, o nosso espírito, nós também podemos ofertar ao Senhor como oferta a Ele para fazer a sua obra. Que Deus abençoe a toda a igreja do Senhor. Que a graça de Deus permaneça sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus.